Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, e leremos de verso 11 até o verso de número 24. Se você já achou, diga aleluia. Se não achou, diga ai de mim. A palavra do Senhor diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, o abisrita, cujo filho Gedeão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Quando diziam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gedeão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como um só homem. Prosseguiu Gedeão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gedeão, preparou um cabrito e fez com uma efa de farinha bolos ázimos, e pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho lhe o apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos, e o põe sobre esta rocha, e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gedeão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos abisritas. Aleluia. Vamos abrir também 1 Coríntios capítulo 15. E nesse capítulo leremos somente um versículo a parte A. 1 Coríntios capítulo 15. E vamos ver o verso 10. Diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Vamos declarar todos juntos e vamos colocar isso na primeira pessoa. Diga comigo: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não tem sido vã. Declare uma vez mais: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não tem sido vã. Amados, com certeza, alguns de vocês, em alguns momentos de suas vidas, já fizeram perguntas a si mesmos. Perguntas mais ou menos como estas: qual é o meu valor? Que potencial há em mim? O que eu represento diante de Deus?
As respostas a essas perguntas dependem exatamente do tipo de autoimagem que nós mantemos. Depende exatamente do nível de autoestima que se encontra em nossas vidas. Um dos maiores problemas da Igreja do Senhor em nossos dias, que tem impedido quantas pessoas de corresponder aos propósitos de Deus, é a autoimagem negativa que essa pessoa conserva, a baixa autoestima. A visão, muitas vezes errada, a visão distorcida que ele tem acerca de si mesmo. É muito comum hoje você ouvir da boca de pessoas, muitas vezes as seguintes palavras: nos últimos dias eu tenho estado com a tão baixa autoestima. Aquele irmão ali tem uma autoestima muito baixa. Autoestima nada mais é que a autoimagem, a visão que uma pessoa tem acerca de si mesmo. É como uma nota, como um conceito que eu atribuo a mim mesmo. Eu verifico os meus valores, o meu potencial e acabo dando a nota a mim mesmo. E considerando pessoas que conhecem a Deus, pessoas cristãs e ainda algumas não cristãs também, nós podemos perceber, é um índice alarmante, mas cerca de 90% das pessoas hoje, isso considerando crente e não crente, eles têm uma autoimagem completamente negativa acerca de si mesmo. Eles se veem de uma maneira completamente pessimista. Eles avaliam o seu potencial, verificam ainda as circunstâncias que estão ao redor deles, porém sempre de uma maneira negativa. E eu reconheço, trabalhando com cura interior, você tentar ajudar alguém a ser curado na sua autoestima, na sua autoimagem, é como nós limparmos os óculos espirituais da alma dessa pessoa. Porque parece que ela tem uma visão completamente embaçada, ela se vê completamente de maneira negativa. E muitos cristãos vivem dessa maneira. Por isso não conseguem corresponder aos propósitos de Deus. E eu creio que uma das coisas que o Senhor quer fazer na sua igreja nesses dias é curar a autoestima das pessoas. É mudar completamente a autoimagem para que elas possam corresponder aos planos de Deus. Agora, eu reconheço que existem 4 fatores que podem influenciar de uma maneira tão poderosa a formação, a construção da nossa autoimagem. Quer positivamente, quer de maneira negativa. Diga isso. Existem 4 fatores que vão influenciar diretamente na construção da minha autoimagem. O primeiro fator é aquilo relacionado com as nossas famílias. O tipo de relacionamento que nós tivemos ou estamos tendo com os nossos pais. Boa parte das pessoas que caminham com Jesus, eles vieram de famílias completamente disfuncionais. Lares onde o senso de paternidade estava completamente destruído. Um pai e uma mãe que nunca conseguiu cumprir o seu papel dentro de casa. Isso traz uma distorção muito grande na autoimagem das pessoas. Quantos pais que jamais investiram em palavras, em comportamentos, em algo que ajudasse os filhos a construir a autoimagem de uma maneira completamente positiva. O papel de um pai dentro de casa é de suma importância, porque a identidade dos filhos, eles são formados a partir daquilo que eles recebem, principalmente da figura do pai. Se você quer ter um padrão, um parâmetro, um referencial, os homens que estão aqui, em como você deve comportar-se diante dos teus filhos, a Bíblia nos dá um referencial muito grande.
Você tem que começar a verificar a maneira pela qual Deus Pai tratou o seu Filho Jesus Cristo. E a maneira que um filho deve comportar-se diante de um pai. A maior base, o maior referencial nós temos exatamente ao analisar o comportamento da vida de Jesus. Eu acho tão impressionante naquele momento que Jesus estava sendo batizado ali no Jordão. A Bíblia diz que os céus se abriram e veio do alto então a palavra de Deus Pai. Eis aí meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento, Deus Pai estava afirmando a identidade do próprio Senhor Jesus. E Deus Pai era um referencial para o Filho. Quantas vezes Jesus declarou: eu faço somente aquilo que agrada meu Pai. Eu não faço nada se primeiramente não vi o meu Pai fazendo. O grande referencial para os filhos são os pais. Agora, quantos pais não desenvolveram esse senso de paternidade? Foi algo completamente deficiente dentro de casa. Isso então trouxe consequências mais terríveis. Há filhos que hoje têm fortalezas de impossibilidade, mediante aquilo que receberam dentro das suas próprias casas. Quantas vezes um filho, ao ter notas vermelhas, ao invés de ouvir da boca dos próprios pais uma palavra de incentivo, eles foram muitas vezes massacrados, desvalorizados, acentuando de maneira negativa ainda mais a tal situação. Ah, mas você é burro mesmo. Desse jeito nunca você irá para frente. Outra vez nota vermelha, com certeza final do ano você vai reprovar. Ah, você nunca será alguém. Se continuar agindo dessa maneira, você nunca chegará a lugar algum. Palavras, elas se constituem, na verdade, na matéria-prima, onde alguém pode construir a sua autoimagem, e de uma maneira completamente negativa. Provérbios 18, 21 é muito claro quando diz: há poder nas nossas palavras, e nós vamos comer o resultado daquilo que nós declaramos. E quantos pais ainda que cristãos, quantas vezes lá no passado, direcionaram aos seus filhos sentença das mais negativas. Eu nunca esqueço, a minha esposa atendeu uma moça, essa moça viveu na Europa há muito tempo, e lá ela se tornou uma prostituta, muito conhecida. Se converteu, porém, com aquelas marcas tão terríveis, produzidas pelo pecado na sua vida. E minha esposa, quando estava atendendo a ela disse: eu me tornei uma prostituta, porque a minha mãe, eu era pequenininha, e o que eu via na minha casa, da boca da minha mãe, era o seguinte: você vai crescer e vai ser uma prostituta. E ela se tornou, na verdade, uma prostituta, porque as palavras, elas têm um efeito criativo. Então, cuide muito em termos daquilo que você está falando na direção dos seus filhos. São essas palavras que servirão para que a autoimagem, a autoestima seja construída. E pode ser construída de uma maneira positiva, aprovada, porém, de uma maneira completamente negativa. Algo que é reprovável. Eu nunca esqueço, em uma igreja em um dos países aqui da América do Sul, naquela igreja havia um menino, e essa criança, na verdade, era o terror daquela congregação. Porque ele não conseguia ver ninguém tranquilo, em paz, que ele chegava ali e tumultuava tudo. Um dia a esposa do apóstolo daquela igreja chegou e perguntou àquele menino: por que você age assim? Eu tenho observado, as pessoas estão tranquilas, sossegadas, você chega ali, já arma uma guerra, cria um ambiente de tumulto. Por que você faz isso? Ele olhou para aquela irmã e disse assim: eu faço isso porque eu sou o diabo. Aí ela foi impactada com aquilo que ela ouviu. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu sou o diabo. Ela disse: não, você foi formado à imagem e semelhança de Deus. Deus te ama. Ela disse: não, eu sou o diabo. Mas por que você está dizendo que é o diabo? Porque minha mãe na minha casa sempre disse que eu sou o diabo. E se ela diz que eu sou o diabo, então eu sou o diabo. Agora, quem era aquela mulher? Poderosa diaconisa do Senhor naquela igreja.
mais diaboniza do que diaconiza, disseram alguns. Agora veja, as sentenças que ela declarava se constituíram na matéria-prima onde ele construiu sua autoimagem, ele se via daquela maneira. Há uns tempos atrás, estava vendo a reportagem de um palhaço trabalhando com circo, e ele durante muito tempo, antes de ser palhaço, ele foi um viciado em drogas e um grande traficante. E ele disse, eu era pequenininho, na minha casa, o meu pai dizia, você vai ser um vagabundo, nunca você vai trabalhar. Você vai ser um maconheiro, vai ser um drogado. Desse jeito você vai mexer com drogas. Ele se tornou um drogado, um traficante. As palavras, eles têm um efeito criativo. E as palavras nossas podem ajudar a construir uma autoimagem positiva. Mas pode ser um canal para uma autoestima completamente negativa. Amados, quantas vezes nós vemos alguns homens e mulheres de Deus, pessoas que estão no ministério, entendemos que Deus quer levar elas a níveis tão altos de revelação, projetá-las dentro de uma dimensão de ministério tão grande, levar essas pessoas a ter experiências que nunca tiveram antes, e elas se sentem completamente incapazes. Há uma fortaleza de impossibilidade. Parece que elas não creem, elas não conseguem confiar em Deus, que Deus vai conduzi-las. E você vai ver por quê. São pessoas que têm uma autoimagem completamente negativa, mediante aquilo que receberam dentro das suas próprias casas. A vivência distorcida com os pais, a falta do senso de paternidade e maternidade dentro de casa. E ainda uma pessoa ela pode construir um relacionamento com Deus de uma maneira completamente deficitária, se ela não recebeu nada dentro da sua casa. A experiência com os pais, na verdade, se constitui numa base referencial para aquilo que vai ser construído futuramente no relacionamento com Deus. Porque algumas pessoas não conseguem ver Deus como Pai. Vê Deus simplesmente como Criador. Nós podemos perguntar a algumas pessoas, o que Deus representa para você? A resposta que vai vir de imediato, Deus é o Criador poderoso de todas as coisas, Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. É verdade. E nunca essa pessoa consegue declarar, Deus é Pai e me ama, eu posso sentir o seu amor. São pessoas que nunca conseguem adorar Deus, conhecem simplesmente o caminho do louvor. Para se colocar diante de Deus em louvor, sempre precisa que alguma coisa aconteça, para ele ter motivo de louvar Deus. Agora um adorador, ele se coloca em adoração, não mediante aquelas coisas que acontecem a ele, não mediante aquilo que Deus faz. Ele tem uma visão de quem Deus é. Ele sabe que Deus é Pai e o ama, e ele não depende de nada para se colocar em adoração. Por isso em João 4 diz que o Senhor procura adoradores que adorem a Deus como Pai em espírito e em verdade. Ele não depende de circunstâncias para adorar. E na nossa igreja hoje, em nossos dias, estamos carentes de adoradores. Muitas pessoas conhecem simplesmente o caminho do louvor e não conseguem adorar. Isso tem muito a ver com a questão da autoimagem de alguém. Há muitas pessoas da igreja que vieram de lares completamente desaprovados. Poucos são aqueles que vieram de uma estrutura sadia em termos de família. E isso vai afetar muito a questão da autoimagem. O segundo fator que contribui para alguém construir a sua autoimagem é o tipo de pensamento que ele sustenta na sua mente. É aquilo que está lá no seu coração, lá no seu interior. A palavra do Senhor, ela declara de uma maneira tão aberta em nossa direção. Por favor, abra lá em Provérbios 23, 7. Aí diz assim, como imagina em tua mente, assim é. Aquilo que eu sustento nas minhas emoções, lá no meu coração, assim será. Aquilo que ocupa a minha mente em termos de pensamento, será exatamente dessa maneira. No meu dia a dia, eu posso colher aquilo que é o resultado da maneira pela qual eu estou pensando.
E há pessoas hoje, a maioria são, na verdade, escravas de estruturas erradas de pensamento. O maior campo de batalha de alguém é na área da mente. Diga isso, o maior campo de batalha na minha vida é na área da minha mente. São contra os meus pensamentos. Paulo fala lá em Coríntios acerca das fortalezas que se levantam na mente. Agora, o que é uma fortaleza? Uma definição bem literal do que é uma fortaleza. Uma fortaleza é um ninho de pensamentos. Diga isso, uma fortaleza é um ninho de pensamentos. Agora, que tipo de pensamentos? Pensamentos negativos. Pensamentos que nos amarram, nos escravizam. Paradigma é aquilo que nós sustentamos como sendo aquilo uma verdade absoluta, é aquilo, pronto, ponto final, não existe mais nada além daquilo. Por exemplo, há pessoas que sustentam na sua mente paradigmas de enfermidade, de doença. E ele é um cristão, ele ama a Deus, caminha com o Senhor, mas ele sabe que tem um mal no corpo e na mente dele ele vai morrer motivado por aquele mal. E como o diabo trabalha em cima disso? A autoimagem dessa pessoa está construída em cima da maneira pela qual ele pensa. Alguém, muitas vezes, começa a ter lá no seu aparelho digestivo uma pequena dor. Ela corre a um médico, faz um exame, sai um diagnóstico e vem a notícia: você está com um pequeno tumor benigno. E que pode ser resolvido, isso é removido com facilidade. Mas, como ele já tem um paradigma de enfermidade, a mente dele começa a trabalhar e vai ditar a ele uma maneira de viver. Ele pensa: o meu bisavô, estou lembrando agora, teve câncer no pâncreas. Minha avó teve câncer no baço. Estou lembrando, minha mãe teve que fazer uma cirurgia para tirar um câncer no estômago. Estou com câncer e vou morrer de câncer. Jó diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu receava me sucedeu. E essa pessoa acaba tendo câncer. Porque a mente dele começa a alimentar essa mentira do diabo. Ele tem um paradigma de doença. E ele acha então que vai morrer de câncer. E começa a se preparar para morrer de câncer. Faz um seguro para a esposa. Compra um terreno no cemitério. Faz um seguro funeral. Até o café do dia do guardamento já paga antecipado. Vai a uma funerária, escolhe um caixão bonito, de preferência que tenha lá o emblema do Curitiba em cima, porque ele é um coxa branca roxo. E começa a se preparar para morrer. Sabe o que é isso, amados? Um paradigma mentiroso do diabo. A maneira que ele pensa está ditando a maneira dele viver. Ele constrói a sua autoimagem mediante naquilo que ele pensa. Já viu aquelas pessoas que têm uma fortaleza na mente de derrota? Comigo nunca nada dará certo. Eu nunca vou prosperar. Comigo tudo sempre dá errado. Ele está desempregado muitas vezes há anos. Aí chega o irmão na igreja: olha, na empresa que eu trabalho, já falei sobre você, tem uma porta aberta, basta ir na segunda-feira, você vai lá no RH, vão fazer uma entrevista com você e você vai ser contratado. Aí pensa: eu vou lá só para não desagradar esse irmão, mas eu já sei que não vai dar certo, porque comigo tudo dá errado. Ele começa a definir a sua maneira de viver mediante o tipo de pensamento que está na mente dele. Existem paradigmas de pobreza, de miséria. Há pessoas, amados, que acham que nunca vai prosperar. Ele está destinado a nunca ter o seu lugar próprio. Nós temos batalhado em cima dessa questão, amados.
Um cristão ele tem que ter o seu lugar. Um autêntico cristão, ele tem que ter território. Agora, se eu não tenho casa própria, eu não tenho território. Diga ao seu vizinho, um cristão autêntico, ele tem que ter território. Porque as nossas ovelhas, a gente trabalha em cima disso. Você tem que ter o teu lugar, tua casa própria. Aluguel é algo temporário, não pode ser permanente. O cristão tem que ter território. Agora, tem pessoas que pensam diferente. Ele vem de uma maneira geracional, dentro de uma cadeia de pensamentos de miséria. Na minha família, ninguém teve uma casa própria, eu também não vou ter. Eu nunca esqueço um rapaz, nós ministramos ele. Ele foi ovelha nossa, em uma das igrejas que trabalhamos. O seu grande sonho era cursar ciência da computação. E ele passou com êxito numa boa universidade aqui da cidade, ingressou naquela universidade e estava cursando então a cadeira, o curso que era o seu sonho, ciência da computação. E um dia seu pai chegou e disse, eu não sei por que essa alegria em teu coração, não sei por que essa insistência. Na nossa família, ninguém nunca cursou uma universidade e não sei por que você quer cursar. E era aquela posição do pai na direção do filho. Aí ele não restou outra coisa a não ser ir na faculdade e trancar a matrícula. Não foi atrás do seu sonho. Por quê? Arraigado naquela família, uma estrutura errada de pensamento. Isso é muito terrível, amados. Uma vez no Silce, havia muitos pastores de fora ali, e uma noite estava pregando, de repente me veio uma palavra de conhecimento. E o Espírito Santo disse o seguinte, há muitos pastores aqui que têm uma mentalidade de miséria, de derrota. É um paradigma. E eles, ao invés de libertar suas igrejas, eles estão escravizando, gerando uma cultura, uma atmosfera de miséria, de necessidade. E eles precisam ser libertos na área da mente. Quando fiz o apelo, eu fiquei surpreso em ver o número de pastores que vieram à frente. É tipo de líder, ele acha nunca vai conseguir ter um ministério próspero. Quando chega o momento de comprar uma propriedade para a igreja, sabe o que ele escolhe? O lugar mais longe, mais retirado, onde muitas vezes nem tem uma linha de ônibus que passa ali. E ele vai e compra um terreno aonde? Lá na beira do mangue. E acaba tendo um glorioso ministério entre os caranguejos. Porque só vai caranguejo ali, não tem como as pessoas chegar. Porque é o resultado da maneira que ele pensa. Nós só somos transformados se há renovação na mente. Romanos 12 diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mensagem do reino de Deus, amados, é uma mensagem que aponta para uma mudança nos nossos pensamentos. Qual era a mensagem de João Batista preparando o caminho do Senhor? E qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino de Deus. Arrependei-vos, metanoia. Mude a maneira de pensar. Pense diferente. É uma mudança de 180 graus. Eu estou indo por um caminho. De repente o reino de Deus chega em mim, provoca uma revolução. E eu tenho que mudar a maneira de pensar. Diga ao seu vizinho, você pois está alinhado com os pensamentos de Deus. E choca muitas vezes com a nossa maneira de pensar. E essa maneira de pensar define como nós vamos viver. A autoimagem que vamos sustentar. Como nós veremos. Jesus diz, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Ou seja, mude a maneira de pensar. Nesse novo reino, vocês têm que se enquadrar numa nova modalidade de pensamento. Eu me converti em 78. Conheci irmãos amados e queridos. Em janeiro de 78. E de quando em quando eu encontro alguns daqueles irmãos. E sabe o que eu percebo? Não mudaram em nada. Estão tão iguais estavam em 78. Porque nunca mudaram a maneira de pensar. Com isso nunca foram transformados.
E há pessoas que começam a caminhar com Jesus, se tornam cristãos e nunca mudam a maneira de pensar. Pensam tão igual quando estavam lá no reino do mundo das trevas. São as pessoas que nunca são transformadas. E o reino de Deus tem que provocar uma mudança em nós, uma transformação. A palavra de Deus, ela toma um papel muito importante em nossas vidas para nos transformar. E é a palavra de Deus que vai nos alinhando com os pensamentos de Deus. Se você pega um copo, ele está sujo, você coloca embaixo de uma torneira, quanto mais água limpa vem, mais ele vai sendo limpo. Em alguns lugares, por exemplo no Japão, nós pegamos mensagens de 6 horas, 7 horas. Uma vez estava pregando em Nishio, lá as pregações têm que ser longas. Um pregador que prega curto tem muitos problemas no Japão, porque as pregações são grandes. Eu lembro quando fui em Nishio, eu começaram o culto 5 horas, 5:30, me passaram a palavra e disse assim: você tem que pregar até 9 horas da noite, 9, 9:30. E pregamos todo aquele tempo. Para mim não é problema, porque a gente tem um ministério especial, o dom da palavra eterna. Começamos e nunca terminamos. Agora, algumas pessoas dizem: mas apóstolo, as suas escolas aí, ministeriais, você pega lá a sexta-feira, prega a noite toda. No sábado você começa às 9 da manhã, vai até 7 da noite, só um intervalinho para a refeição. No domingo, das 9 a 1h. Parece até que você faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Parece não, eu faço mesmo. Mas para limpar a mente delas, dos condicionamentos errados, dos conceitos errados, dos paradigmas antigos. O evangelho do reino tem que provocar em nós uma mudança. E quantas pessoas estão escravas de uma maneira errada de pensar? Pensam errado. Com eles acham que nunca Deus vai fazer alguma coisa. Deus pode fazer uma obra tão grande, mas através de outro irmão, menos dele. São pessoas que não se deixam ser usadas por Deus. Existe um ministério, ele já partiu para a glória, um homem chamado Bênção e da Roça. Que legado de fé! Esse irmão deu cobertura a mais de 5.000 pastores na Nigéria. A sua igreja construiu um grande hospital, porque o filho médico, e ele sempre pregava: Deus cura e o meu filho como médico simplesmente trata. Agora, a história desse homem é muito interessante, porque ele veio de uma família muito pobre. E quando então ele nasceu, o pai e a mãe não queriam, jogaram ele dentro de uma lata de lixo. Ou rejeitaram, despojaram. E ele foi encontrado então dentro daquela lata de lixo pela sua avó. E a sua avó o criou como se fosse filho. Na juventude então ele se converteu. E foi fazer uma boa universidade, se tornou um cristão. E um dia Deus falou com ele o seguinte: eu quero abalar aqui a Nigéria, quero fazer uma obra tão grande na África, haverá um avivamento tão grande aqui. E ele, quando recebeu essa palavra, ele pensou: eu tenho que começar a orar então para que isso aconteça. Que o Senhor comece a enviar aqui os missionários americanos, envie os missionários da Europa. Deus falou que não, é através de você que eu quero fazer, não através de outras pessoas. E ele foi levantado de maneira poderosa. Um homem que foi usado por Deus de uma maneira tão grande. De onde ele veio? De dentro de uma lata de lixo. Diga ao seu vizinho: não importa de onde você veio. Não importa quem foi os teus ancestrais. O importante é o destino profético de Deus para a tua vida. Por isso, nessa manhã, você precisa mudar a tua maneira de pensar. Você precisa desencilhar-se daquilo que veio de maneira distorcida por uma vivência disfuncional dentro da família. Diga comigo: número 1, aquilo que nós recebemos dos nossos pais na família. Número 2, o tipo de pensamento que está em nossas mentes. Terceiro fator que contribui na formação da autoimagem de alguém é aquilo que vem através da sociedade, a opinião das pessoas,
o meio em que você vive, o que as pessoas dizem acerca de você, no seu trabalho, na sua casa, entre os teus amigos e ainda na igreja. Há pessoas que podem ficar amarradas a opiniões erradas de pessoas. O que as pessoas têm falado acerca de você? O que elas falaram acerca da tua pessoa? Há pessoas que recebem isso como um dardo inflamado, uma declaração que é feita sobre ele, e ele aceita. E ele fica atado, escravizado a essa opinião. Há pessoas, de repente, tem um chamado tão extraordinário de Deus, vai ser levantado como um levita na casa do Senhor. Deus vai usar ele para ministrar adoração na casa do Senhor. A primeira oportunidade que ele tem de subir uma plataforma para ministrar, quando ele desce, alguém chega e lança uma semente negativa sobre ele. Puxa, que voz horrível! Como você canta desafinado! Você mais parece uma taquara rachada. Se quer ministrar louvor com essa voz, desista. Você pode fazer outras coisas na igreja, menos ministrar louvor. Ele recebe aquilo, aquele dardo. Aceita isso. Fica atado. Nunca mais vai conseguir corresponder a esse chamado de Deus. Nunca mais vai ministrar louvor na casa do Senhor. Aborta todo um propósito de Deus. Alguém tem um chamado para pregar o evangelho, vai ser um pregador. A primeira oportunidade que vem para pregar uma mensagem. Que mensagem horrível. Você pode fazer muitas coisas na igreja, menos pregar. E ele aceita aquilo como uma flecha que vem sobre ele. Nunca mais quer abrir a Bíblia e pregar. Fica completamente atado. Há muito tempo atrás, o Espírito Santo mostrou a mim que o diabo ia conseguir vencer na vida de muitas pessoas. E a arma que o diabo ia usar era levar as pessoas a ficar fixa na opinião errada das pessoas acerca dela. E há muitas pessoas na igreja hoje que precisam ser libertas da opinião errada das pessoas. Pergunto a você, o que as pessoas têm falado acerca de você? Alguém termina a sua universidade com alegria, primeira porta de trabalho que é aberto a ele, dentro daquilo que ele se formou, chega alguém e diz, você é um péssimo profissional, você escolheu a universidade errada, você tinha que fazer outra coisa, menos isso. Nunca você será um empresário neste ramo, porque você é uma negação. Ele recebe aquilo, fica atado a essa opinião errada. Há pessoas vivendo assim na igreja hoje, amados. Eles constroem a sua autoimagem em cima daquilo que as pessoas estão falando acerca dele. Desde o início do meu ministério, eu me propus ao seguinte: para mim é importante a maneira pela qual Deus me vê e aquilo que Ele fala acerca de mim. Deus sempre falará aquilo que você é. E uma coisa que o diabo jamais vai fazer é falar aquilo que você é. Ele sempre vai dizer aquilo que você não é. E vai usar muitas vezes boca de pessoas. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás. Se eu me fixasse naquilo que alguém falou, hoje eu não estaria pregando aqui. Como a gente prega muito, basicamente, tem semanas, todos os dias, viaja direto, há momentos que a voz ela fica um pouco cansada. E eu comecei a ficar um pouco rouco, um pouco de tosse. Aí eu procurei a melhor clínica aqui da cidade. Não vou falar o nome para não escandalizar ninguém, porque o médico de lá já tinha cuidado de uma situação que eu tive no esôfago. Eu procurei justamente aquela. Não, vamos àquela que é gabaritada, ainda que foi uma consulta cara, mas eles vão dar aí uma solução para mim. Aí eu pego o principal médico, o dono da clínica. No primeiro encontro com ele, diz assim: você vai perder a voz dentro de poucos meses, você nunca mais vai falar. Puxa, o meu ganha-pão e a minha esposa e os meus filhos. Como vamos fazer?
É o meu trabalho. Aí ele apontou para uma moça que estava ali, 20 e poucos anos, menos de 30 anos. Não falava, ela só gesticulava. Se você vai ficar igualzinho ela. Eu acabei de aposentá-la porque ela não consegue trabalhar mais, porque ela não fala mais. E você vai ficar igual, você nunca mais vai falar. Você já tem um edema na garganta, ele está avançado. Não, eu não vou ficar com essa palavra de maneira nenhuma. Vou procurar um outro médico. Procurei um outro médico na mesma clínica. Ele foi pior. Ele disse, você está com câncer na garganta. As células da tua garganta são cancerígenas e já estão todas avançadas. Você está com câncer na garganta. Você não vai falar mais. Ele disse, está amarrado em nome de Jesus. Aí que você tem que decidir. Ou você fica com aquilo que a palavra de Deus fala acerca de você, ou com os argumentos mentirosos de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Aí nós tínhamos na época uma intercessora, ela já está agora com uma certa idade, ela tinha um problema de voz e tinha um fonoaudiólogo bem jovem que cuidava dela. Ela disse, não, peraí, você vai numa outra clínica, eu vou pagar uma consulta para você, ainda me abençoa ainda, ela pagou para mim, e você vai lá e procura ser médico, eu tenho certeza que ele vai dar um outro diagnóstico. Aí foi um médico mais jovem, vira o seu vizinho e diga assim, cuidado com os profetas velhos. Eu fui lá no profissional, aí fui no mais jovem. Ele botou uns aparelhos, olhou, eu falei aí o diagnóstico que os outros tinham passando. Ele começou a rir, disse, não esquenta a cabeça, você não tem nada. Você está só com a tua voz cansada. Mude um pouquinho a alimentação. Naqueles tempos não estava liberto da Coca-Cola, tomava de vez em quando um pouco de Coca-Cola. Disse, olha, corta um pouco os refrigerantes, coisas doces, gordurosas. Tua voz dentro de poucos dias vai estar normal. Não precisa tomar nenhum remédio. Se quiser, usa uma pastilhinha aí só para limpar. Mas isso aí, se você quiser, porque nem precisa. Pouquinha semana, minha voz normal. Estou aqui pegando. Agora, imagine se eu fosse atrás daqueles dois médicos. O diabo, amados, muitas vezes ele quer trazer pânico. Quer levar a minha mente a ficar trabalhando. Não vou ter mais voz, vou morrer de câncer. Vou fazer um seguro para a esposa, ir correndo, para ela não ficar desamparada. Não. E já me autodeterminei. Eu não vou me aposentar, eu vou morrer pregando. E com bastante idade. Nossa cobertura espiritual, doutora Neuza, 80 anos quase, vai fazer 80. Viaja constantemente nas conferências que tem, nossa, do ministério, 4 dias, ela não perde uma reunião, prega em todos os lugares. Ela disse, nunca vou me aposentar, eu vou morrer num púlpito pregando, e eu também. Você não pode se fixar naquilo que as pessoas falam acerca de você. O Brasil está em crise, a tua empresa vai fechar. Mentira do diabo. Desde quando o reino de Deus, a economia de Deus, depende das circunstâncias desse mundo? Estava conversando com o apóstolo ali dentro. Os grandes milagres de Deus sempre aconteceram quando? Nos momentos de crise. Porque senão a crise, não tem como Deus operar milagres, gente. Os milagres vêm quando há crise, quando há necessidade. Eu digo, as crises, as dificuldades não são problemas. Aquele que espera em Cristo, a eles são oportunidades para ele experimentar o sobrenatural de Deus. Diga ao seu vizinho, as crises não são problemas, são oportunidades dadas por Deus, para você exercitar a tua fé. Mas eu tenho que ter uma mentalidade alinhada, aleluia, com aquilo que a Bíblia diz. E para o Senhor estabelecer uma distinção entre os pensamentos que muitas vezes estão ocupando a nossa mente e os pensamentos que estão no coração de Deus, lá em Isaías 55 diz assim, tal qual a terra está longe dos céus, assim os vossos pensamentos estão bem distantes dos pensamentos de Deus. Diga ao seu vizinho, você tem que deixar que a tua mente seja repleta dos pensamentos de Deus. E hoje nós precisamos renunciar tudo aquilo negativo que foi falado acerca de nós. As opiniões erradas das pessoas. Então, número 1, aquilo que nós recebemos dentro das nossas casas.
com as nossas famílias. Número 2, o tipo de pensamento que ocupa a nossa mente. Número 3, as opiniões das pessoas, da sociedade, da igreja, da escola, no nosso trabalho, acerca de nós. Número 4, a maneira pela qual eu interpreto as Escrituras. Diga isso, a maneira pela qual eu interpreto a Bíblia pode afetar a minha autoimagem. Amados, porque a palavra de Deus na vida de algumas pessoas, ela se multiplica, se divulga, ela gera um ambiente, uma atmosfera para milagres, e a mesma palavra em outras pessoas não provoca nada. Numa grande congregação, nós podemos pregar uma palavra, em muitas pessoas vai operar algo tremendo, algo extraordinário, em outras pessoas não vai acontecer nada. Será que o problema está naquele que prega, está no emissor, aquele que está liberando a palavra? Não. É o tipo de coração. 4 tipos de corações diferentes. Somente em um produziu. Um a 30, um a 60 e um a 100. A maneira pela qual a pessoa recebe e interpreta as Escrituras vai determinar aquilo que vai acontecer ou não acontecer na vida dela. Uma das coisas que muitos demônios que trabalham na área da mente, eles têm feito, é distorcer a palavra. O Espírito Piton, nós temos tido uma revelação, e onde nós temos pregado isso, nós encontramos pessoas debaixo da influência desse Espírito Piton. Todas as vezes que Deus determina território na direção de alguém, nós vemos isso lá em Atos 16, Paulo e Silas saíram ao lugar da oração. O grande propósito era edificar uma grande igreja em Filipos. E a Bíblia diz lá no verso 16, que veio diante deles uma menina pitonisa com espírito de piton. Para impedir que uma grande igreja fosse levantada ali. Onde Deus quer dar território, esse espírito vai se levantar de maneira contrária. E uma das táticas, distorcer sempre a palavra. Foi isso que Satanás quis fazer com Eva, lá no jardim, quando apontou a árvore do conhecimento do bem e do mal e começou a sugerir, colocando em jogo a palavra que Deus tinha dado. Não é bem assim que Deus falou. É interessante que os intercessores proféticos, quando eles têm uma visão do espírito de Piton agindo nas pessoas, geralmente esse espírito está no formato de uma grande serpente e a cabeça na direção do ouvido da pessoa, onde vai liberando coisas para confundir a mente. Numa cidade perto de Maceió, a esposa de um pastor estava quase desviando o evangelho já. Porque Satanás começou a jogar muita coisa na mente dela, colocando em jogo a palavra de Deus. E o esposo dela teve um sonho. O espírito de Piton estava oprimindo ela. O corpo dela completamente entrelaçado por uma grande serpente, e a boca da serpente estava na direção do ouvido dela. Para torcer completamente as Escrituras. Para bloquear a mente, para que as pessoas não creiam como deveriam crer naquilo que Deus diz. E a palavra do Senhor na vida de alguns não vai ter nenhum efeito. Isso é terrível. Eu nunca esqueço a experiência do apóstolo Harold Cabalheiros, um irmão que faz parte da nossa mesma rede de guerra espiritual, e ele dirige o eixo ibero-americano da rede de guerra espiritual. A sua grande igreja lá na Guatemala, a igreja El Shaddai, tão forte em milagres, em sinais, que acontece em abundância. E ele chega a uma cidade, um país para pregar. E a primeira declaração que houve da boca de alguém que foi lá no aeroporto para apanhá-lo: você acha que aqui nessa cidade, nesse país, em nossa igreja, vai acontecer os mesmos milagres que acontecem lá em sua igreja, no seu país? Não, aqui não acontece, porque aqui é diferente. E quando ele chega à igreja, a primeira declaração do pastor da igreja foi a mesma. Aí ele percebeu que é algo que estava arraigado à cultura cristã, à cultura evangélica daquele lugar. Um paradigma mentiroso. A forma errada de encarar as Escrituras.
E o Espírito Santo falou com ele, não. Eles têm uma visão errada das Escrituras. Os milagres é para todos aqueles que caem. E ele começou a orar, que aquele paradigma mentiroso do diabo fosse quebrado. E já na primeira reunião houve uma abundância de sinais, curas e milagres. As mesmas coisas que aconteciam lá na Guatemala, na sua igreja, o Shaddai, começou a acontecer naquele lugar. E foram dias onde a glória de Deus desceu. Sabe, amados, eu gosto muito de pregar na África. Porque ali os milagres acontecem. Você tem que chegar com uma visão clara acerca do reino de Deus. Não adianta você tentar chegar em sublimidade de palavras. Porque os feiticeiros fazem milagres ali. E nós tivemos algumas experiências tão extraordinárias. Quem nos acompanha no Facebook vai ver o evangelho sendo levado numa aldeia chamada Gambane. E nessa aldeia, então, a missionária que trabalha lá com a irmã Redbeck levou algumas pessoas da nossa equipe para estar ministrando lá. E uma mulher jovem, ela caminhou alguns quilômetros, trazendo seu marido paraplégico nos braços, porque ele não andava. E ela andou quilômetros para aquela reunião, para que o marido recebesse uma oração. 4 dias depois, a missionária Célia lá dessa base, coloca lá no seu Facebook a foto daquele homem, caminhando, andando normalmente, porque o Senhor interviu na sua perna. As experiências que tivemos ali foram experiências gloriosas. Primeiro ano que fomos lá na base da irmã Redbaker, era uma conferência de pastores. Eles destacaram uma irmã para nos servir, para fazer alimentação. E um dia ela chegou, era uma conferência de alguns dias, procurou minha esposa, disse assim, olha, vocês estão orando, estão ministrando muitas pessoas aqui. Eu queria que você tivesse um tempo para orar comigo. Minha esposa, sim, no final da reunião vamos orar. E ela procurou minha esposa então, e disse, eu quero oração, devido a 2 problemas. Minha esposa perguntou, qual é o primeiro problema? Eu disse, eu trabalho fazendo limpezas, cozinhando na casa de pessoas, mas o rendimento é muito pouco. O meu esposo já morreu, ele era idético, e eu fiquei com uma filha, e eu tenho um pai doente que eu sustento. Mas o que eu ganho é muito pouquinho. E eu queria ter um negócio meu próprio. Lá na África, em Moçambique, as mulheres usam capulanas, aquele pano colorido que é colocado sobre as pernas. E ela disse, eu quero montar um lugar para vender capulanas. É uma região onde vem muito turista. Eu já tenho ponto, porém eu não tenho dinheiro para começar esse negócio. A mente da minha esposa voou naquele instante. Veio aqui para o Brasil, lá na mesinha de cabeceira na gaveta. Porque alguém foi tão abençoado, depois da ministração no Japão, deu uma oferta para minha esposa em dólares, e ela não quis trocar, ela disse, não, eu vou guardar esse dinheiro. Sentiu que não deveria trocar, disse, não, eu troco para você compra alguma coisa, não. Ela guardou. E naquele momento, a mente da minha esposa veio aonde? Na gaveta, nos dólares. Perguntou, quanto você precisa para começar esse negócio? Ah, tantos mil meticales. Aí minha esposa disse, não, eu vou dar, o Espírito Santo falou com ela, dá todo aquele valor para ela. A oferta que você ganhou não era para você, é para ela. Aí minha esposa disse, nem vou orar por você, você já tem a resposta. Há uma maneira de eu mandar esse dinheiro para você aqui, aí uma missionária do Brasil, com a conta, né, no Banco do Brasil, aí sim, tem como mandar. Disse, não, pode mandar na minha conta. Está resolvido. Qual é o segundo problema? Ela levanta a sua capulana, uma das pernas, completamente infeccionada, cheia de pus. Ela disse, faz 7 anos que eu tenho essa enfermidade na perna. E agora não tem nenhuma solução. Tem que amputar a perna. Eu fui a diversos feiticeiros, muitos pastores que vieram aqui oraram e nada aconteceu.
e já estava começando a passar para a outra, já estava aparecendo na outra perna focos de infecção. E ela disse, e eu não posso furar isso daqui. Tem que ser algo que vem estourar de maneira natural. Aí minha esposa começou a orar com ela, ungiu, começou a declarar a palavra do Senhor. No dia seguinte, naquele sotaque deles, bem aportuguesado, ela chega para minha esposa e diz, pastora, preciso falar com você. Minha esposa, puxa, vai trazer o testemunho de um milagre extraordinário que aconteceu. Vou me preparar, né? Vou até filmar tudo aí, porque é algo tremendo. Ela chegou e disse, essa noite foi a pior noite da minha vida. Há tanta dor que eu senti. Há quantos meses não doía como doeu essa noite. Estou pior do que estava. Minha esposa veio aquela raiva contra o inimigo, orou, ungiu, declarou a palavra, tudo de novo. Satanás, tira a tua mão suja dessas pernas. Eu não aceito isso. Eu creio na tua palavra e nos teus milagres. Orou, ungiu, tudo de volta. No dia seguinte, ela vai para mim e diz, pastora, quero falar com você. Daí disse, lá vem a bomba de volta. Vai dizer que está pior do que estava antes. Ela levanta a capulana. Ela disse assim, na madrugada estourou. Olha como está a minha perna agora. Toda a inflamação foi embora. E no domingo pela manhã tivemos o culto na igreja da Rede Baker, companheiros da colheita. Coloquei ela na plataforma e foi uma euforia na igreja. Foi curada da sua perna. Milagres tem que acontecer ali. Agora, Deus pode provocar uma atmosfera favorável a milagres, dependendo da maneira pela qual eu interpreto, eu vejo as Escrituras. Há pessoas que acham que isso era só para os tempos apostólicos, ele vai pregar, não vai acontecer nada. Mas se ele crê, como diz as Escrituras, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, vai acontecer sinais e milagres. Um crente, ele pode ter uma vida pautada na derrota, mas ele pode ser um cristão vitorioso em qualquer circunstância. Depende como ele entende as Escrituras. Paulo diz que o Senhor nos conduz em vitória, em triunfo o tempo todo, e eu tenho que aceitar isso. Diga ao seu vizinho, você tem que aceitar as Escrituras como elas são, amados, sem sofismas. E hoje, o Espírito da Grécia tem atuado na igreja para levar elas para um racionalismo total. Veja como estava Gideão aqui em Juízes, capítulo 6. Estamos terminando, vamos analisar rapidamente alguma coisa aqui em Juízes 6. Era um tempo de juízo sobre Israel. E a Bíblia diz então que os amalequitas tinham feito uma coalizão juntamente com os midianitas e os filhos do Oriente, para atacar Israel e saquear. Quando chegava o momento da colheita, vinha o saque. E Gideão cresceu exatamente nesse cenário. E agora ele está aqui, diz a palavra, estava malhando o trigo para o esconder por causa dos ataques dos inimigos. E é exatamente nesse momento que aparece o anjo do Senhor. Eis ali alguém completamente paralisado pelas circunstâncias. E o Senhor se volta a ele. Você pode ver isso aqui. Versículo 11. Veio o anjo do Senhor, sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, onde Gideão estava malhando o trigo, no lagar para esconder dos midianitas. E vem a palavra do Senhor através do anjo. O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Eu creio que naquele momento Gideão, ele olha para todos os lados. Com quem Senhor está falando comigo? Eu não sou esse homem valoroso. Porque ele tinha uma autoimagem negativa, uma autoestima baixa, ele não via nenhum valor nele. O ambiente que ele viveu dentro da família era um ambiente de hostilidade, de ataque,
de destruição, de saque. E ele cresceu assim. Então ele tinha uma autoimagem completamente negativa. Ele não conseguia se ver como Deus o via. E diante então dessa declaração, como é que ele responde? Começa a responder com um ai. Veja o verso 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E ele faz beicinho diante de Deus, se enche de autocomiseração e começa a falar com o anjo. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Há pessoas na igreja hoje estão cheias de ais. Ah, Senhor meu, mas a minha família é assim, eu sou assim. Como Deus vai me usar se eu vivo dessa maneira? Ai, Senhor meu. Ah, terei uma grande igreja, de que maneira? Ah, o Senhor vai me levar para as nações? Gente, há 10 anos atrás, nem passaporte tínhamos. O único lugar que tinha ido aonde? Paraguai. Já botamos os pés em mais de 30 nações, em 4 continentes. Venho de um contexto de muita pobreza, de muita necessidade. Mas para Deus não importa essas coisas. Deus quer usar você. Você precisa se libertar dos seus ais. Ah, Senhor meu, ah, Senhor meu, ah, Senhor meu. Gideão estava assim. Agora uma coisa maravilhosa em Deus, que Ele não desiste de nós. Diga você dizendo, Deus não desiste de você. O Senhor queria trabalhar na autoimagem de Gideão, elevar sua autoestima e não desistiu de Gideão. Diga ao seu vizinho, o Senhor não desiste de você. E mesmo ele, cheio de autocomiseração, de autopiedade, verso 14 diz que o Senhor se vira para ele e diz assim, vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? O Senhor via em Gideão potencial, ele via força, ele não conseguia ver. Uma vez um touro zebu forte estava preso numa cerca, sabe aquelas cercas que usam em sítio, fazenda, de arame farpado? E aquele cepo que sustentava o arame, podre, em uma cordinha fininha, e ele amarrado ali. Só com uma caminhada para trás já arrebentava a cordinha. E ele quietinho ali. Por quê? Porque tem uma mentalidade escrava. Aquela corda podre, para ele é o limite, é uma limitação. Na mente dele. Ele achando então que aquela corda era algo forte que o prendia, e ele desconsiderando todo o poder que tinha nele. Uma vez num circo, um elefante enorme, amarrado com a cordinha, e alguém perguntou para o dono do circo, mas, puxa, esse elefante aqui é perigoso, ele pode fugir daqui e atacar os moradores aqui, destruir as casas. Não se preocupe, ele nunca vai sair daqui. Por quê? Porque tem uma mentalidade de prisão, aquela cordinha é o seu limite. E quantos crentes vivem assim? Desconhece o poder que tem, e o diabo joga as cordinhas ali de limitações. E Gideão estava assim. O Senhor diz para ele, vai nessa tua força. E o que ele responde? Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Que força! Eu sou o menor da minha família. Eu sou o mais pobre de Manassés. Eu sou o menor na casa do meu pai. Autoimagem negativa, autoestima baixa. A minha família é menor na tribo de Manassés. Eu sou menor da minha casa. Autoestima baixa. Agora, sabe que o Senhor desistiu dele? Não. Diz aqui o Senhor no verso 16. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo. Aleluia, não depende da tua força, mas daquilo que eu sou em você.
tu ferirás os midianitas como um só homem. Amados, a autoimagem negativa, na verdade, é como um câncer que vai corcomendo o nosso interior. Vai carcomendo aos poucos e eu não consigo corresponder àquilo que Deus quer. Glória a Deus, porque no verso 17, ele começa a mudar a sua perspectiva. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Ainda pede um sinal. Que és tu que falas comigo. E começa aí todo um processo de cura. Um processo de transformação. O Gideão foi curado na sua autoimagem. De alguém covarde, amedrontado, cheio de ais, num poderoso libertador de nação. E depois, amados, que a nossa autoimagem é mudada completamente, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu com Gideão. Porque no próximo capítulo, capítulo 7, alguém está falando acerca de um sonho que tinha tido com Gideão. Vamos ver aqui, com isso terminamos. Verso 14. 2 em diante. E no momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho. E ele dizia, eu tive um sonho. Que sonho foi esse? Eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial do inimigo, o arraial dos midianitas. E chegando uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair. E ela virou de cima para baixo. E ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu seu companheiro, ele trouxe a interpretação de imediato. Ah, isso não é outra coisa, senão o quê? A espada de Gideão. O covarde, o de autoimagem negativa, o que carregava sentimentos de derrota, de inferioridade. É a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. E na sua mão, aleluia, Deus entregou Midian e todo esse arraial. Agora Gideão viu isso. Diz aqui, e quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, o que ele fez? Aleluia, adorou a Deus. Diga isso, Gideão adorou a Deus. Se fosse antes da cura, sabe o que ele ia fazer? Ia sair correndo, amedrontado, motivado por sua autoimagem negativa. E ele voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos, aleluia, o arraial de Midian. Uma mudança de visão acerca de si mesmo, uma outra perspectiva. E eu pergunto a você hoje, que tipo de pensamento você tem alimentado na tua mente? Como você se vê? O que você recebeu dentro da tua casa? Como foi o relacionamento com os pais? Um relacionamento aprovado? Eles investiram na tua identidade, na tua autoimagem? Ou quem sabe, subtraíram coisas, castraram as tuas iniciativas? Alguns homens que desejam por todos os lados ser um varão de Deus, um ótimo esposo, um autêntico pai. E ele não consegue muitas vezes, porque a sua identidade está tão ferida por palavras negativas, que recebeu dentro da sua casa. Pai e mãe que roubou a identidade muitas vezes do filho homem. Ele não consegue ser um pai autêntico agora. Uma mulher que não consegue ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, porque a sua identidade foi roubada dentro da sua própria casa. Eu quero pedir que alguém venha aqui, o teclado, pedir ao Jonas que venha também. E quero convidar você que fique em pé agora em nome de Jesus. Talvez há pessoas hoje aqui que precisam experimentar uma cura tão profunda na autoimagem. Os óculos espirituais da tua alma, eles precisam ser limpados pelo Espírito Santo. E uma das coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo nesses dias, na sua igreja na terra, é curar a nossa autoimagem, para podermos corresponder aos desafios de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não vamos mais além? Porque há limitações em nossa direção, não cumprimos aquilo que Deus quer. Deus quer nos dimensionar a algo tão grandioso, nos levar a uma nova dimensão, mas há limitações em nós.
provocados pela maneira pela qual nós nos vemos. Estamos presos às coisas que recebemos dentro das nossas casas, devido a um lar disfuncional. Estamos presos à maneira pela qual nós pensamos, os tipos de pensamento que sustentamos a nossa mente. Há opiniões erradas de pessoas que nos amarram. Nos falta muitas vezes a revelação das Escrituras, nos falta a ação do Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação nada mais é que remover o véu. E há coisas que sempre estiveram aqui na palavra, nas Escrituras, mas por falta de revelação, não alcançamos isso. Mas num determinado momento a palavra do Senhor vem a nós. É como um véu que é tirado. Aleluia. Um homem de Deus que inspirou muito o meu ministério, que deixou um legado de fé tão grande. Ele já partiu para a glória. Pastor da Carolina do Norte, um guerreiro chamado Derek Pence. Esse ministério influenciou muito o meu ministério. E de onde esse homem vem? Por muitos anos ele foi um crente convencional, um crente natural. Deus quer levantar pastores, crentes sobrenaturais hoje. Pergunta ao seu vizinho: o que você deseja ser? Um cristão natural, convencional, um cristão sobrenatural? Ele é um crente natural e ele foi trabalhar na Segunda Guerra como enfermeiro das forças britânicas. E de repente veio uma enfermidade no seu pulmão. E a cada dia ele ia definhando. E a morte já era certa ali em cima daquela cama. E sabia que dentro de poucas semanas morreria. Ele era um crente com mente racional, como muitos hoje. Mas em determinado momento ele deixou de ser um crente racional para ser um cristão sobrenatural. Ele abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. E os seus olhos caem em cima do texto que diz que se nós atentarmos para as palavras do Senhor e a ela inclinarmos os nossos ouvidos, elas serão remédio para todo o nosso corpo. Ele começou a declarar todos os dias aquela palavra. No aspecto natural, ele via enfermidade. No aspecto da fé, ele via as palavras de Deus como sendo cura para o corpo dele. E começou a declarar aquela palavra todos os dias. As palavras do Senhor são remédio para o meu corpo. As palavras do Senhor são remédio para o meu corpo. Dentro de poucas semanas estava completamente curado. Esse homem morreu com quase 100 anos de idade, sem nada no seu corpo. E deixou um legado de fé e glória a Deus que agora estão pegando as suas fitas cassete de pregação e transformando em livros. E está saindo até em português um atrás do outro. E glória a Deus, porque são livros que inspiram a fé. A palavra de Deus ela pode tomar um sentido em nós, se nós confessarmos aquilo que está escrito. Creio por isso falei, creio por isso confessei. Isso tem que ocupar a nossa boca. E nessa manhã o Espírito do Senhor convida você a um tempo de renúncia, a um tempo de desvencilhar-se das cadeias erradas de pensamento, uma renúncia de tudo aquilo que você recebeu de maneira distorcida dentro da tua casa, nos libertar das opiniões erradas das pessoas, aquelas sentenças que nos afetaram, a abandonar o nosso lado racional, porque temos encarado a Bíblia muitas vezes de uma maneira completamente natural, racional, e termos revelação. O Senhor quer remover o véu, como removeu o véu de Provérbios 4 na direção daquele homem, e ele foi curado. Aleluia. Enquanto é dedilhado uma canção, se você precisa que algo aconteça na tua autoimagem, saia do seu lugar, nós queremos orar com você, porque é um tempo de libertação nessa manhã. É um tempo de você desvencilhar-se dessa poeira. Como Bartimeu estava com aquela capa empoeirada por tantos anos, Jesus diz: lança fora a capa e vem na minha direção. E hoje é amanhã para você lançar a capa empoeirada dos pensamentos negativos, das sentenças erradas, daquilo que você recebeu de maneira errada em tua casa. Aleluia. Para que você possa corresponder aos planos de Deus.
Permita que teus olhos espirituais comecem a ser abertos, para você ver o potencial que há em você. Eu vejo aqui no meu espírito algumas pessoas que foram desvalorizadas. Há pessoas que falaram coisas negativas acerca de você. E hoje você precisa renunciar a isso e se fixar naquilo que Deus fala acerca de você. É um novo tempo, é o tempo do Senhor para a tua vida. Ora bacanda, churibacata.